Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa última aula, nós aprendemos o que é uma função polinomial do primeiro grau. Agora nós vamos aprender a traçar o gráfico de uma função polinomial de primeiro grau. Lembrando que uma função de primeiro grau é uma função da forma f de x igual a ax mais b. Todas as vezes que você for traçar o gráfico dessa função, você tem que ter em mente que o gráfico dessa função é uma reta, tá bom? O gráfico de uma função polinomial de primeiro grau é uma reta. Como que a gente traça o gráfico de uma função polinomial de primeiro grau? Vamos começar com um exemplo aqui. Seja f de x igual a 2x menos 6. Bom, primeiro passo, para eu traçar o gráfico dessa função, é interessante eu saber quais são os pontos desse gráfico em que o gráfico se cruza com o eixo x e com o eixo y. Então, dois pontos que são interessantes eu procurar primeiro são os pontos onde x é 0 e onde y é 0. O ponto onde x é igual a 0 é o ponto f de 0, tá bom? O ponto f de 0 vai ser 2 vezes 0 menos 6, que é igual a 2 vezes 0, 0, menos 6, menos 6. Então, é o ponto menos 6 aqui, ó. Dois, 3, 4, 5, 6. Beleza, é esse pontinho aqui. Esse ponto é o ponto 0 no x menos 6 no y, tá bom? Outro ponto interessante para eu traçar o gráfico da minha função é o ponto onde y é 0. Gente, isso não é obrigatório, tá? Para você traçar um gráfico de uma função de primeiro grau, basta você ter dois pontos quaisquer. Então, você escolhe valores para x e encontra dois pontos. E aí, quando você encontra esses dois pontos, você traça o gráfico da função. No caso, eu sempre gosto de procurar o f de 0 e o f de x igual a 0, que vai ser pegar a minha função e igualar a 0. Ver aonde, qual é o número que zera essa função. Então, 2x igual a 6, x igual a 6 sobre 2, que é igual a 3. Então, nesse ponto aqui, ó, quando x for 3, 1, 2, 3, y vai dar 0. Vamos fazer a prova real? 2 vezes 3, 6, menos 6, 0, certinho. Então, esse ponto aqui é o ponto 0 no x, 3 no x e 0 no y, tá bom? Ora, com esses dois pontos eu já consigo traçar o gráfico da minha função, tá bom? Ó. Só eu fazer essa reta aqui. Beleza? Então, sempre que eu te der uma função de primeiro grau e te pedir para calcular o gráfico dessa função, basta você substituir dois pontos aqui no x e você encontra o gráfico. Nesse caso, eu escolhi f de 0 e o ponto f de x igual a 0 para saber quando que zerava no y. Vou fazer de outro jeito para vocês verem que não é sempre necessário fazer isso, tá bom? Vou dar um outro exemplo, vou fazer aqui de roxo o gráfico de uma outra função. F de x igual a x sobre 2, tá bom? Aí, vou desenhar nesse mesmo plano cartesiano essa outra função. Então, eu vou procurar dois pontos. F de 0 é igual a 0 sobre 2, que é igual a 0. É esse ponto aqui, é o ponto 0, 0. E f de 1, vou escolher f de 1. É igual a 1 sobre 2, que é 0,5. Então, quando x for 1, y é 0,5. Tá? Vou escolher mais um pontinho aqui, não precisava não, mas eu vou escolher. F de 2. Quando x for 2, aqui vai ficar 2 sobre 2, que é igual a 1. Então, quando x for 2, y vai ser 1, tá? Quando x for 2, y vai ser 1.
Então, o gráfico dessa função vai ser essa reta passando por esses pontos aqui, tá vendo? Professora, eu me embolo um pouco quando você coloca quando x é e y é. Uma coisa legal que dá para você fazer é uma tabelinha. Vou fazer mais uma função aqui, só para treinar com você essa tabelinha. Olha, vou fazer de verde essa nova função. F de x igual a 2x mais 5. Ó, essa tabelinha aqui ela é muito utilizada para organizar a sua vida. Aqui você bota x, aqui você bota y. Aí aqui, ó, você dá valores para x. Por exemplo, se x for 0, aí você calcula aqui fora. F de 0 é igual a 2 vezes 0 mais 5. 2 vezes 0, 0 mais 5, 5. Então, aí, y é 5. Aí, você marca esse ponto aqui no gráfico. É o ponto x igual a 0, y igual a 5. Ó, x igual a 0 está aqui. Y igual a 1, 2, 3, 4, 5. Marquei o ponto aqui. Agora, f de menos 1. Esses pontos, gente, para eu traçar um gráfico, eu chuto os pontos que eu quiser. Então, é claro que eu não vou botar f de 500, porque eu não quero fazer um gráfico gigante. Como eu que vou chutar os pontos, eu sempre escolho 0, 1, menos 1, 2, entendeu? Então, f de menos 1 vai ficar 2 vezes menos 1 mais 5. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 5, 3. Então, quando x for menos 1, y é 3. Tá bom? Então, eu vou marcar esses pontos aqui no meu gráfico. X menos 1, y é 1, 2, 3. Como eu sei que o gráfico é uma reta, eu já posso traçar a reta aqui. Não tá reta não, porque eu não tô conseguindo segurar a régua, que eu tô com uma mão segurando o celular, tá? Mas disfarça, finge que é uma reta. Ó, se fosse com a régua, ficaria uma reta, tá? Mas eu sou meio noob ainda no YouTube, então tá feio. Beleza? Vou fazer mais um exemplo aqui, para vocês ficarem craques, tá? F de x igual a menos x mais 8. Aí, vou fazer minha tabelinha. X e y. Aí, agora eu vou fazer f de... Eu não vou fazer f de 0, não, porque como aqui é mais 8, eu vou colocar um número maior para o meu gráfico ficar menor. Vou fazer f de 8. Aí, vai ficar menos 8 mais 8 igual a 0, ó. Então, aqui, ó, quando x for 8, aí eu substituí aqui, deu 0. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando x for 8, y é 0. Quando x for 5, vai ficar menos 5 mais 8, que é igual a 3. Então, quando x for 5, y é 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Então, vou fazer aqui o tracejado de rosa. Então, a minha reta vai ser assim, ó. Tá bom? Olha que coisa interessante. A reta vermelha, a reta roxa e a reta verde foram viradas para o lado de cá. E a reta rosa veio virada para o lado de cá. Vamos observar isso? Ó, a reta vermelha, o x, ele é positivo. O valor que acompanha o x é positivo. A reta roxa também é positivo. É 1 sobre 2 o valor que acompanha o x. E a reta verde também é positivo. É 2 o valor que acompanha x. Quando você tem a função virada para o lado direito, ela é crescente. Ou seja, quanto maior o valor de x, maior o valor de y, tá vendo? Se x igual a 1, y é igual a 5. Se x igual a menos 1, que é um valor menor, y é igual a 3, tá vendo?
x maior, y maior. X diminuiu, y diminuiu. Aqui aconteceu a mesma coisa. Ó, se x igual a 0, f de x igual a 0, igual a menos 6. Se x igual a 3, f de x igual a 0, tá vendo? Ela é crescente. Se eu montasse essa tabelinha aqui, ó, tabelinha boa para enxergar isso. Quando x foi 0, y foi menos 6. Aqui, ó, x igual a 3, y foi 0. Ou seja, quando x cresce, o y também cresce, tá vendo? Menos 6 é menor do que 0. Então, quanto maior o x, maior o y. Nesse caso aqui, dessa f de x igual a meio, vou fazer aqui do lado a tabelinha. Ora, se x for igual a 0, y é igual a 0. Se x igual a 2, y é igual a 1. Então, quanto maior o valor de x, maior o valor de y. Nesse caso, nós temos que essa função, ela é uma função crescente, porque quanto mais aumenta o x, mais aumenta o y. No caso da função rosa, eu tenho esse menos aqui, tá vendo? Esse menos, quando o a da fórmula, ó, ax mais b, quando o a é negativo, a função é virada para o outro lado. Isso quer dizer que ela é uma função decrescente, tá? Aqui, observa, eu aumentei o valor de x e o y diminuiu, ó. Para x igual a 5, o y é 3. Para x igual a 8, o y é igual a 0. Ou seja, quanto maior o valor de x, menor o valor de y. Então, a gente já estudou isso quando a gente estudou sobre funções. Então, numa função polinomial de primeiro grau, vale também a regra de esse número aqui. Quando a é maior do que 0, a função é crescente. E quando a é menor do que 0, a função é decrescente. Tá bom? É importante você observar isso aqui também nessa função polinomial de primeiro grau. Então, no gráfico de uma função, você sempre vai ter uma reta. E para você descobrir como que essa reta se comporta, você vai escolher valores para x e aí vai encontrar valores para y. Basta você escolher 2 valores, tá bom? 2 valores são o suficiente, beleza? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. Eu optei por fazer todas as retas no mesmo plano cartesiano, justamente porque eu queria que vocês observassem a diferença entre uma função crescente e uma função decrescente. Eu peço desculpas porque eu estou segurando o celular, não consegui colocar no tripé, porque o meu tripé quebrou, então eu não consigo usar a régua. Então, a minha reta ficou assim, uma curva, mas a ideia é que seja uma reta, tá bom? Eu peço desculpa por isso, mas eu acho que deu para entender direitinho, tá bom? Obrigada por chegar até aqui. Se você ficou com alguma dúvida, só mandar um zap, tá bom? Tchau, tchau. Ou, no caso, se você não tiver, né, se você não for meu aluno, só deixar no comentário. Tchau, tchau.